Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura e depois a gente vai fazer a prece de irradiação. O egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, pois atrasa o seu progresso moral. E é o Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, reúna todos os seus esforços para combatê-lo dentro de si, com a certeza de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias aqui na Terra. Ele é a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo que o homem tem para a conquista da felicidade. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos do egoísmo. Porque quando o justo vai percorrer as suas santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: "Que me importa?" E diz aos judeus: "Esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? No entanto, deixe que ele seja conduzido ao suplício." É a incompatibilidade entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa verdadeira lepra, que o cristianismo deve ao fato de ainda não ter realizado toda a sua missão. É a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem que cabe a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e livrar o caminho dos obstáculos que impedem a sua marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa subir na escala dos mundos, porque é chegado o tempo em que a humanidade deve vestir o seu traje viril, e para isso é preciso, em primeiro lugar, expulsar o egoísmo dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos para podermos, em primeiro lugar, agradecer a Deus por podermos estar aqui nesta casa de luz, nesta casa de amor. Que todos que aqui estão sejam bem-vindos, aos nossos irmãos desencarnados, que possam ser atendidos de acordo com o nosso merecimento e o merecimento de cada um. Te agradecemos, Senhor, pelo dia que passou, pela noite que está chegando, pelo nosso alimento, pelo nosso lar, pelos nossos familiares, amigos, inclusive pelos nossos desafetos, que nos ensinam a mudar a cada dia. Que Tu nos permita, Senhor, que o nosso coração se abra para o amor, para o nosso irmão, mas principalmente dentro dos nossos lares, onde temos a nossa verdadeira prova no dia a dia. Que Tu nos abençoe, nos oriente ao bom caminho e que possamos com isso nos tornar seres humanos melhores, deixando o egoísmo de lado, buscando trabalhar o perdão e a caridade. Obrigada, Senhor. Olha pelos nossos irmãos em sofrimento, por aqueles irmãos perdidos, aqueles desencarnados que não se encontraram ainda, e até aqueles mesmos encarnados que estão buscando um bem-estar, estão buscando um coração mais tranquilo, porque nesses dias de luta estamos às vezes perdidos, Senhor. Então é a Ti que recorremos, pedindo a paz, a serenidade, o bem-estar em nossos corações, para que possamos tocar adiante o nosso dia a dia e nos tornar pessoas melhores. Muito obrigada, Senhor, por tudo que temos e somos. Muito obrigada pelo Teu amor, pela Tua proteção, o Teu amparo e os Teus cuidados. E que assim seja.
E na noite de hoje temos conosco novamente a Lúcia Colice, que está vindo todo mês bater aqui para nos trazer a palavra. Que ela seja muito bem-vinda, do Centro Espírita Caminheiros do Bem de Novo Hamburgo. Seja muito bem-vinda. Eu é que agradeço a oportunidade que tenho. Entre tantos trabalhadores da casa, eu fui uma das escolhidas e fui convidada para vir até essa casa. E sempre que eu venho aqui, a primeira a ser beneficiada sou eu. Beneficiada com os ensinamentos do Evangelho, porque enquanto eu estudo para trazer as parábolas ou os ensinamentos até aqui, sou eu a primeira beneficiada. Porque sou eu primeiro a receber a lição para depois trazer ela até aqui. Posso ficar em pé? Pode. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do trigo e o joio. A gente fica nervosa, chega aqui, fica na frente da câmera, é diferente. Propôs-lhe outra palavra, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo o homem, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele, deixar crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Esta parábola tem um significado que pode ser assim expresso: o campo somos nós, a humanidade, o semeador é Jesus, a semente de trigo é o Evangelho, e a erva má são as interpretações capciosas de seus textos, e o inimigo, aquele que as tem lançado de permeio com a líndima doutrina cristã. Então vamos começar pelo senhor de família, o pai de família. Ele preparou a terra, ele comprou as sementes, separou as sementes selecionadas, porque naquele tempo não comprava, plantava, guardavam-se as melhores para plantar-se na próxima semeadura. E ele preparou a terra, vieram seus servidores e plantaram as sementes. Só que ao nascer, quando germinou, veio o joio junto. E nas imagens que eu busquei na internet sobre o joio e o trigo, eles são semelhantes. Eles só se diferenciam quando dá o cachinho. O trigo vai dar o cachinho de trigo, porém o joio não dá fruto. Aí os servidores perguntam para ele: mas a semente não era boa semente? Era boa semente. Ele plantou boa semente. E quando eles foram descansar, veio o inimigo e semeou o joio junto. Mas Jesus diz: não arrancai o joio, deixa os dois crescerem juntos. Por quê? Porque a parábola do joio e do trigo é uma luta entre o bem e o mal, mas é de aperfeiçoamento, não é de guerra. É uma luta no nosso aperfeiçoamento moral, porque somos nós, o campo em que Jesus está plantando, que ele está semeando. E estes dois sentimentos vai muito do vigiar.
Nós muito oramos, mas nós esquecemos de vigiar. Porque nesta plantação, quando os servidores foram trabalhar, nesta parábola, especificamente no livro dos Espíritos, fala do descanso e da preguiça. Mas eles semearam, fizeram a semeadura com a boa semente no terreno fértil e foram descansar para aguardar a próxima etapa. Só que o inimigo veio e semeou o meu joio junto. Quando nós estamos bem num ambiente, ou na nossa família, ou no ambiente de trabalho, ou mesmo na casa espírita, às vezes vem um irmãozinho, né, que é trazido para nos testar. É através de uma maledicência, de uma injúria. Ele é o joio. E Jesus diz que em todas as coisas tem um pouco de joio no meio. Que é para nos manter atentos e cada vez mais firmes no intento de praticar o bem. Porque é muito fácil, é muito sutil a gente cair nas sutilezas da maldade do nosso dia a dia. E nós estamos vivendo como sementes nessa plantação. E muitas vezes, muito fácil a gente é enredado, porque o mal ele é sutil, a gente não sente. Quando a gente sente, pronto, já errou. Faltou vigilância. Então, muitos de nós, nos falta a vigilância, mas nós temos que ter o intento dentro de nós em manter o bem, em continuar praticando o bem, não importa a situação. Nós, como trabalhadores na seara de Jesus, muitos são os infortúnios que muitas vezes assim quase nos impedem da gente ir à casa espírita, de ir lá assistir uma palestra, de mesmo ir na aula. Este ano eu coordeno um grupo de estudos e foi um ano bem difícil para os trabalhadores, para os estudantes. Muito poucas vezes durante esse ano todo o grupo se reuniu, porque alguém ficou doente, alguém da família ficou doente, chegou um cliente na última hora, não deu. E a gente vai deixando de lado. Porque é muito fácil. Essa semana, lembro que quando lá em casa nós começamos o Evangelho no Lar, no tempo do telefone fixo, o telefone tocava na hora do Evangelho. Chegava alguém, batia no portão, batia na porta, palma lá na frente, a gente tinha que ver o que era. Chegava a visita na hora de começar o Evangelho. Então, são tudo pequenos testes, mas que a gente tem que vencer. E muitas das nossas visitas eu explicava. Nós aqui em casa, nós praticamos o Evangelho no Lar todos os domingos. Vocês gostariam de participar? Porque não é necessário, vocês participam só se quiserem, mas nós temos o nosso horário e nós gostaríamos de cumprir. Às vezes, por constrangimento, a visita ia lá e participava do Evangelho. Ai, que legal que vocês fazem isso todo domingo, nunca tinha ouvido. Também nunca mais aparecia para o Evangelho. Era só aquele domingo. Parece que chegou na hora para nos impedir de fazer o Evangelho no lar. Porque assim como o trabalho na casa, tem toda uma preparação espiritual. Os trabalhadores que vêm do espaço, os trabalhadores espirituais, eles vêm fazer a harmonização, eles vêm fazer a limpeza, os trabalhadores designados para cada trabalhador, para cada frequentador da casa, porque a gente não anda só. Para mim, vir aqui hoje, vem os trabalhadores da Casa Caminheiros do Bem, que vem junto comigo, vem o meu mentor espiritual ou alguém designado pelo coordenador desse trabalho na casa, ele vem me acompanhar, porque eu sozinha não teria condições de vir. Então, é toda uma preparação. O Carlos é preparado, porque ele tem que vir comigo. Todos vocês se foram preparados, desde cedinho, para que hoje vocês estivessem aqui. Muitos de vocês estão aqui hoje, porque a programação faz 30 dias, 2 meses, que estão
preparando vocês para que hoje vocês pudessem estar aqui. Então nada é o acaso. E é um trabalho muito bonito para todos aqueles para todos aqueles que podem estar aqui hoje e todos aqueles que têm o dom da vidência, que podem ver como o ambiente é preparado, como ele está preparado, toda a limpeza, toda a harmonização. Tem os grupos de amparo, tem os grupos de cura, tem os outros grupos de médicos que vêm receber os doentes que são trazidos junto conosco, porque nós viemos acompanhados também. Porque quando nós começamos a participar e vir na casa espírita, nós nos tornamos uma espécie de imã. E todo aquele espírito que nós encontramos pelo caminho, ele já faz a conexão e vem junto. Muitos deles, porque mentalmente, se eles pensassem, vou lá no centro espírita hoje, basta ele pensar que aqui ele vai estar. Mas não, muitos deles é como se permanecessem encarnados. Eles dependem da carona para vir para cá, porque eles não descobriram ainda, eles não chegaram ao ponto de serem esclarecidos. Hoje eles estão sendo esclarecidos, que basta eles pensar e aqui eles vão estar. Então, do outro lado, os trabalhadores vêm preparados para receber esses nossos irmãos. Hoje não tem trabalho mediúnico na casa, mas tem esses trabalhadores que em departamentos determinados na casa, eles são acolhidos, levados para lá esclarecidos, e depois no final dos trabalhos da casa, eles são levados para os hospitais, os educandários, casas de repouso, como se fosse aqui na Terra. Então, hoje, o nosso terreno para fazer a semeadura somos nós. Nós somos o solo. E sempre que nós ouvimos uma parábola de Jesus, é uma história semelhante ao momento em que ele estava vivendo. Era uma forma dele ensinar. Hoje, antes de sair de casa, estava vendo a televisão lá, as tartaruguinhas quando saem da areia e elas vão em direção ao mar. Assim somos nós. Quando Deus nos cria, Ele nos cria primitivos e iniciantes. Continuamos nessa mesma iniciação, mas nós somos iniciantes nessa jornada, mas nós seguimos a luz. Nós já estamos em busca da luz, do melhoramento, do aprimoramento. Temos alguns atrasos, e mesmo entre nós, uns estão mais acima, outros mais abaixo, mas estamos no mesmo nível de evolução. Nós estamos em busca de entendimento, de aperfeiçoamento, de melhoramento. Porque dentro de nós já brotou essa vontade de querer ser melhor, de poder ajudar o próximo, de estender a mão na medida que nós podemos, que esteja no nosso alcance. Então, todos nós já estamos na mesma caminhada. Não é o acaso que estamos todos reunidos aqui hoje. Em algum momento, no passado, ou na pátria espiritual, já estivemos reunidos lá também. Talvez estivéssemos trabalhando, estudando juntos, nos preparando para esta encarnação. Uns chegaram na frente, outros vieram depois. Esses aqui chegaram recentemente, né? 2 jovens. E tantas são as crianças que estão chegando também. E o nosso mundo está se transformando. Porém, em todos os ambientes, em todos os lugares, tem o joio. Aquele que nós dependemos dele também para crescer. Porque é através do crescimento dele, do melhoramento dele, que nós estaremos nos melhorando também. Porque ninguém fica para trás. Uns estão mais atrasados, outros estão estacionados,
mas estamos no mesmo patamar de evolução. E aqueles que estão mais atrasados, que são aquelas pessoas difíceis que nós encontramos pelo caminho, são aqueles irmãos que nos fazem crescer, que nos acordam todos os dias. E é por eles e por nós que nós nos esforçamos todos os dias também. O homem que semeia semente no seu campo é uma assertiva aplicada a nós próprios, noutro sentido. Demonstra que possuímos um campo de atuação característico do nosso nível evolutivo, onde desenvolvemos experiências importantes de aprimoramento espiritual. À medida que evoluímos, descobrimos a necessidade da seleção de valores que devem ser aplicados neste campo. A boa semente representa, pois, a semeadura de valores morais e intelectuais. Porque de nada vale a nossa inteligência intelectual se nós somos vazios. Se tem um irmão caído ali do lado e a gente não estende a mão, não procura auxiliar. Às vezes não está no nosso alcance de chegar e pegar na mão, mas a nossa mão, a nossa oportunidade de ajudar está na prece. A prece é o remédio para todos os males do nosso tempo. Quanto mais indivíduos, mais pessoas praticarem a oração durante o dia, por algum necessitado, quando a gente sente lá no íntimo, assim, do meu coração, do nosso coração, que tem alguém que precisa de uma oração, façamos uma oração, não tem nome, não tem direção, mas ela vai ser direcionada para aquele que mais precisa. Então, se praticarmos o nosso evangelho no lar, já expliquei aqui para vocês, primeiro nós somos os beneficiados na casa. Aí depois aquele círculo vai crescendo, vai beneficiando o vizinho da direita, da esquerda, da frente, da parte de trás da nossa casa e vai aumentando aquele círculo. Quanto mais firme o nosso evangelho, o nosso dia de praticar o evangelho no lar, mais aquele círculo de luz vai se criando e vai beneficiando os que estão à nossa volta. Eles não sabem disso, mas aquele círculo vai aumentando, aumenta pelo nosso bairro, conforme vão passando os anos e a gente vai praticando o evangelho. Lá na casa agora eles chamam eu esqueci o nome do trabalho que eles fazem, que é durante 15 dias, que a pessoa faz o evangelho todos os dias e até que ela completa o seu tratamento. Mas o evangelho no lar é uma coisa muito importante para a família. Mesmo que estejamos separados, né, hoje cada um na sua casa, mas lá em casa nós fazemos o evangelho. Então a nossa oração, o nosso bem-querer chega aos nossos filhos, chega à casa deles. Aí na nossa prece direcionamos aos conhecidos, nossos amigos, todos aqueles que conhecemos e aqueles que ainda iremos conhecer. E a prece chega. Em um determinado momento, aí estamos todos reunidos. Mesmo aqueles irmãos que fazem as preces decoradas, que só recitam a prece, aquela prece também, aquela energia, ela é usada. Mesmo que aquele que esteja fazendo não acredite na reencarnação, no mundo espiritual, não faz mal, ele é beneficiado também. E a prece que ele faz vai em auxílio de alguém necessitado. Quem estuda as obras de André Luiz, lê os livros dele, ele sempre nos explica de lá para cá as situações. E tem grandes ensinamentos. Ele explica a forma do acolhimento, do atendimento, na hora do desencarne. Eu gosto muito dos livros do Luiz Sérgio também. Que o Luiz Sérgio, ele é um espírito desencarnado, jovem, aos 20 anos, e ele trabalha com a juventude.
Então ele trabalha com os suicidas através de drogas e através do suicídio, de outros tipos de suicídio, mas principalmente com a juventude. E ele fala numa linguagem muito fácil, que é como se nós estivéssemos conversando aqui. É de fácil entendimento e as explicações, e ele se perde também quando ele vê em missões na Terra ou vai em algum lugar, desce a um determinado lugar no umbral em socorro. Ele também, em alguns momentos, ele tem medo, ele se desequilibra, né? Então é quando o joio entra no nosso meio, nós também. A gente vigia, faz prece, mas se nós não vigiarmos, nós também caímos, e mesmo vigiando. Porque a maior dificuldade que tem é vigiar os pensamentos. Os nossos pensamentos, porque quando tu pensou em vigiar, ele já foi, já está espalhado no universo. Mas se são pensamentos bons, ou são palavras ditas em benefício de alguém, ele vai e volta. Mas se é um pensamento mau, ele também vai e volta. Principalmente os julgamentos. O julgamento, ele vai. Nós somos julgados à medida que nós julgamos os outros. A nossa pastinha está lá na gaveta. Mas se nós olhamos para alguém e julgamos por um determinado qualquer acontecimento, a nossa pastinha é tirada da gaveta, daí nós seremos julgados também. Porque nós temos o conhecimento e nós temos o entendimento. É difícil silenciar o nosso eu espiritual. É difícil silenciar o nosso espírito. Porque é o nosso emocional. E os pensamentos, quando nós pensamos em vigiar, já foi. Então, por isso nós temos que ter sempre bons pensamentos. Mencionamos com muita frequência que os inimigos exteriores são os piores expoentes de perturbação que operam em nosso prejuízo. Urge, porém, olhar para dentro de nós, de modo a descobrir que os adversários mais difíceis são aqueles que nós podemos afastar facilmente, por se nos alojarem no cerne da própria alma, dentre eles o egoísmo, que nos tolhe a visão espiritual, impedindo, vejamos as necessidades daqueles que amamos, o orgulho de não nos permitir acolher a luz do entendimento, a vaidade que nos sugere superestimação do próprio valor, o desânimo que nos impele aos ímpios da inércia, a intemperância mental que nos situa na indisciplina e no medo de sofrer que nos subtrai as oportunidades de progresso. E tantos outros agentes nocivos que nos instalam no espírito, corroendo-nos as energias, depredando-nos a estabilidade mental. E todos nós temos medo. Quantos de vocês aqui estão capacitados para na próxima quinta-feira vir aqui ler um texto do Evangelho e fazer uma palestrinha para os visitantes da casa? Se eu pedir para levantar o dedo, 1 ou 2 levantarão, mas os outros não. Mas todos nós estamos capacitados. Porque hoje é muito fácil a gente estudar. Nós temos na internet, os livros são de fácil acesso, as obras básicas são livros bem baratinhos que a gente pode adquirir um por mês e vai estudando, vai fazendo as interpretações, daí vai lá acha o joio e o trigo. Vai lá na internet e digita o joio e o trigo. Aparecem as palestras do Haroldo, tem outros palestrantes. Leia o texto, ouve a palestra e dali já vai surgindo assunto dentro de nós. Então vocês hoje, que são os frequentadores da casa, serão os palestrantes de amanhã.
Porque as pessoas que vêm à casa, todos eles são receptivos. Porque a gente, quando vai à casa espírita, que a gente vai ouvir uma palestra, a gente vai receptivo. Assim como a gente vai receptivo para o passe. Porque se não formos receptivos e irmos lá, do coração fechado, não vamos receber nada. E se chegarmos receptivos, vamos beneficiar o passista também que veio para dar o passe em nós. Porque ele está trabalhando aqui espontaneamente, mas não nos impede de ter gratidão pelo trabalho que ele está fazendo por nós. E isso daí ele recebe em benefício também. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Nós viemos aqui, nós explanamos textos do Evangelho. Nem todas as pessoas vão assimilar todas as palavras, a metade do assunto talvez não sirva para ele. Ou nenhuma palavra, hoje ele saia daqui e não saia satisfeito, mas na próxima semana ele vem e aí a palestra vai estar a contento. O importante é a gente não desistir, não deixar para amanhã. Porque é importante essa receptividade que a gente tem em se inteirar de assuntos que nós não temos o conhecimento. Aí fala-se da vaidade. Quando a casa me solicitou que eu fizesse uma palestra, eu quis desencarnar. Aí eu escrevi tanto, eu acho que eu escrevi assim umas 30 palestras para tirar uma daquela ali. Todo dia a tal da palestra mudava. E no dia que eu cheguei lá, quando chegou na hora de falar, eu li assim praticamente toda a palestra, eu não falei, eu li. Eu tremia que nem vara verde, eu gaguejei, mas eu não desanimei. Eu continuo trazendo os ensinamentos do Evangelho. Se é de uma forma a contento, que ótimo, estou melhorando. Mas isso não é para atiçar a minha vaidade, porque eu sou uma palestrante, porque não sei o quê. Não, é porque quando eu assumi a responsabilidade de trabalho na casa, eu estou lá apta. Quando eles me pedem assim, tu faz isso agora, eu vou. Mas se eu não me sinto bem naquele trabalho, eu peço, olha, eu gostaria de fazer um outro trabalho também. Eu já fui trabalhar no atendimento fraterno e não me adaptei. Mas eu faço qualquer outro trabalho. Sou boa vendedora de cartão de chá, eu ajudo no chá, eu arrumo brinde, mas eu ainda não estou pronta para dar atendimento fraterno. Mas eu estou sempre lá na casa, toda segunda eu estou lá. Uma vez a cada mês, na quinta-feira, eu estou lá, fazendo a palestrinha. E agora surgiu a oportunidade de vir aqui. Mas é uma forma de exercício. Eu estou me exercitando. E daí Jesus fala da ceifa. A ceifa expressa o momento final da produção agrícola. No plano individual, trata-se do momento em que a criatura colhe o que cultivou. Gratificados seremos quando os frutos positivos puderem superar na colheita os valores menos felizes, que a invigilância permitiu crescessem no transcurso da experiência. Nós nem somos obrigados a plantar, mas se plantarmos, nós somos obrigados a colher. Então, se nós plantarmos o bem,
nós também colheremos o bem. E se nós plantarmos o mal, chega a lei do retorno, ela volta. Então, é muito fácil, é bem mais fácil fazer o bem do que praticar o mal. E o bem a gente pode fazer assim, de muitas formas, simples. Eu queria ajudar, mas eu não tenho dinheiro. Tenha bons pensamentos, faça uma prece. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio. Quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão, nesse instante vemos a individualidade ou o povo a se agitar em razão de aflições e hecatombes diversas em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. Nós vemos assim quando acontece uma tragédia humana sobre a Terra, as pessoas ficam apavoradas. Elas falam só nisso, na desgraça, e é só isso que a gente vê na televisão, é só isso que a gente ouve. As pessoas quando se encontram, tu viu fulana lá, deu uma tsunami, explodiu um vulcão, não sei o quê. Mas nós estamos aqui na Terra, nós somos seres imortais, nós somos espíritos. Essa nossa veste que nós recebemos nessa encarnação, nós vamos usá-la com muito amor e carinho, com muito respeito. E só que vai chegar um momento que nós vamos desencarnar. E nós vamos desligar dessa veste e nós seremos espírito. E vamos retornar ao plano espiritual, vamos nos preparar para uma nova encarnação. Vamos ficar na fila esperando uma nova oportunidade. Porque quando estamos lá, que somos o verdadeiro eu, nós sabemos as nossas faltas. Aqui nós também sabemos. Nós sabemos aonde nós temos que nos melhorar. Só que quando nós chegamos aqui no mundo material, a gente vira materialista, esquece do propósito que veio. E quando retorna, é um fiasco. Chega lá, na hora de puxar o caderninho lá, não fizemos nada do que nós saímos de lá para vir aqui fazer. Então vamos começar a praticar, vamos usar de boa vontade, porque às vezes ajudar também é aquele chato que chega para conversar com a gente, se queixa. Vamos emprestar os nossos ouvidos, não vamos julgar, vamos vigiar os nossos pensamentos. E enquanto a criatura fala, a gente faz uma prece para que os bons espíritos venham e a acolham, que nesse momento já possam passar intuições, já possam ir dando intuições para ela, para que ela possa se melhorar em silêncio, não precisa ser falado. Enquanto a pessoa fala, a gente vai fazendo prece, ela vai se acalmando e ela já começa a melhorar. Eu vou ler o Salmo 23, que eu adoro muito. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A reconciliação com os nossos inimigos, perdoar, pedir perdão. Isso nos torna pessoas melhores,
Porque se hoje nós não gostamos de alguém e a gente sair nessa porta e desencarnar, quando desencarnado o espírito, nós vamos gostar muito menos. E sabe para onde é que nós vamos diretamente? Todos nós vamos passar pelo umbral, mas nós vamos dar uma passadinha mais longa, mais distante. Então, vamos reconciliar com os nossos inimigos. Agora nós estamos chegando na época do Natal, é uma ótima hora de iluminação. Vamos comemorar o nascimento de Jesus aqui entre nós, os homens. E ele chegou num tempo que era necessário. Há 2000 anos atrás, ele chegou e evangelizou através dos seus atos. Alguns de nós já andavam por lá e ainda estamos aqui. Aprendemos muito pouco, mas nós estamos no caminho. E nenhum está assim, porque agora eu já estou dominando a doutrina espírita. Aí é que tu te perdeu. Não estamos dominando nada. Cada dia é um novo dia, cada hora é uma nova experiência, e isto repetitivamente por toda a nossa existência. E hoje nós já estamos aqui. Então a nossa melhor encarnação é esta, porque nós já estamos aqui. Nós já estamos recebendo os ensinamentos, já estamos tendo o entendimento, e hoje nós já sabemos que nós não morremos. Somos seres imortais, estamos aqui por uma breve passagem, que pode durar dias, meses, alguns anos ou muitos anos, mas é uma breve passagem, e para cá nós vamos retornar de uma outra forma, num outro corpo, junto dos mesmos familiares ou de alguns outros que vão ser enxertados na nossa família para que também se melhorem, mas nós vamos estar aqui e só deixaremos de voltar para cá num futuro que ainda não sei medir a distância de quantas encarnações, porque agora nós estamos em torno de 50 encarnações. Então, um dia nós chegaremos a Chico, mas vai demorar bastante. Nós temos um mundo interior de mais ou menos 50 encarnações, 50 seres diferentes, não podemos lembrar de tudo, de todas as encarnações, para não entrar em conflito com o nosso hoje deste presente. Em tudo que fazemos sempre tem joio junto, é preciso uma seleção. Bom, o que eu tinha para vocês era isto, essa breve explanação. Eu espero que cada um de vocês saia daqui hoje muito melhor do que aqui chegou e que esse dia possa fazer a diferença para vocês, possa trazer a coragem, a esperança. Mas a nossa jornada, cada dia é um novo começo. Quando nós abrimos os olhos de manhã, começa uma nova jornada. E ali nós vamos, através das nossas provas, e a gente vai desbravando aquelas provas até que chega no final do dia. Então, antes de dormir, não vamos esquecer de fazer a nossa prece. Quem tem o Evangelho em casa, abre o acaso, leia um pedacinho, faça a sua prece e durma em paz. Peça a companhia dos bons espíritos durante o desdobramento. E amanhã, todos nós, alguns de nós talvez não, mas muitos de nós estaremos por aqui. Assim como tem muitos nascidos neste minuto, tem muitos desencarnando neste minuto. É um vai e vem. Agradeço a boa vontade de vocês e mais uma vez agradeço o convite da casa. Muito obrigado e que assim seja.
Lúcia, nós que te agradecemos por mais uma vez. Te pedimos que Deus te abençoe, que é o teu retorno até o próximo mês, né? De novo, né? Sim. Então, depois de tanta coisa linda que a Lúcia nos trouxe, a gente tem muito a agradecer. E pedir a Deus que nos abençoe sempre, que possamos levar daqui um pouquinho do que a gente escutou. Celebrar a vida, agradecer o dom da vida, agradecer por esse dia que passou, pelo próximo que virá, pelas pessoas que temos conosco, por aqueles nossos desafetos com quem a gente precisa aprender, por tudo que temos e somos. Obrigada, Senhor. Abençoe a cada um que aqui se encontra, aqueles irmãos que não puderam vir, e que cada um tenha um bom retorno ao seu lar, levando a paz, a esperança, o amor, a vontade de viver, pois é uma dádiva estar aqui a cada dia aprendendo as lições que temos que aprender e caminhando rumo ao nosso melhoramento pessoal. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, só um recadinho, nós temos as rifas para vender. Quem quiser, de repente, levar uma folha para vender, quem quiser comprar um número, tá na mesa ali nesse momento com a Sueli, mas daqui a pouquinho eu já estou ali. E a gente agradece. Muito obrigada.